Campo elétrico. Em torno de uma carga elétrica, nós temos uma perturbação. Essa perturbação recebe o nome de campo elétrico e é simbolizado pela letra E maiúscula. Observe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, por isso é representado com uma flechinha em cima da letra E. Mas como é que a gente pode representar um campo elétrico? Tem aqui duas possibilidades, uma carga elétrica positiva e uma negativa. Nós podemos colocar uma nuvenzinha em volta delas, não é muito prático, mas, quem sabe, uma nuvenzinha colorida também não é muito prático. Então, qual seria a melhor maneira de simbolizar, de representar um campo elétrico? Decidiu-se, por convenção, colocar linhas de força. Assim, para uma carga positiva, as linhas de força são radialmente apontando para fora. Para uma carga negativa, as linhas de força são radialmente apontando para dentro. Um exemplo. Vamos supor que tenhamos essas duas cargas, Q1 e Q2. Normalmente nós chamamos as cargas geradoras de campo de Q maiúsculo. Muito bem, essas duas cargas estão próximas uma da outra e criam esta perturbação, este campo elétrico em torno. Observe que a carga negativa cria um campo que aponta para ela, um campo com as linhas entrando nela. Então, com certeza, Q1 é uma carga negativa. Enquanto que Q2 tem as linhas de força saindo dela. Ela é, portanto, uma carga positiva. Portanto, só com a configuração das linhas de campo, nós podemos saber o sinal da carga. Aqui temos duas cargas de mesmos sinais, cargas positivas, criando um campo elétrico. Observe que entre elas o campo elétrico é nulo. Aqui temos a configuração das linhas do campo criado por cargas de sinais contrários. Carga de prova. Uma carga de prova é uma carga bem pequena que nós usamos para testar se há um campo elétrico numa região. Nós simbolizamos a carga de prova pela letra Q minúscula, enquanto a carga geradora do campo é uma carga chamada de Q maiúsculo. Primeira possibilidade. A carga geradora é positiva e vamos colocar uma carga de prova também positiva. Aí está. Vejam que o campo elétrico já estava ali antes de eu colocar a carga de prova. É aquela flecha pretinha apontando para fora. Agora vai aparecer uma força. Vejam, a força, porque as cargas têm mesmos sinais, a força aponta para fora. A carga geradora vai repelir a carga de prova. Então, a carga de prova sendo positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Segunda possibilidade. Novamente, a carga geradora é positiva e a carga de prova será negativa. Vejam que neste caso, como as cargas têm sinais contrários, nós vamos ter atração entre elas e vai ser uma força contrária ao campo elétrico, de sentido contrário ao campo elétrico. Terceira possibilidade, a carga geradora é negativa e a carga de prova é positiva. Vejam que antes de eu colocar a carga de prova, o campo elétrico já estava ali. É aquela flecha preta apontando para a carga Q. Lembra sempre que uma carga geradora Q cria um campo que aponta para ela. Colocamos uma carga de prova positiva, vai aparecer uma força atraindo essa carga de prova. Vejam, carga de prova positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Quarta e última possibilidade, a carga geradora ainda é negativa e vamos colocar uma carga de prova também negativa. Ali está. Muito bem, como as cargas agora têm o mesmo sinal, vai haver uma força de repulsão. A carga será repelida. Um campo elétrico uniforme a gente chama de céu. Dizendo que o campo elétrico uniforme
em uma região quando suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas. Essa é a maneira de representar um campo elétrico uniforme. Normalmente, para obter um campo elétrico uniforme, nós usamos duas placas planas e iguais. Vejam que a configuração é a mesma. As linhas de força saem da placa positiva e apontam para a placa negativa. Muito bem, fim. Coloquei aqui um quadrinho do Garfield, em que o Garfield esfrega as patas no tapete de lã e sai dando choque nas pessoas ou no cachorro.